Nós estamos aqui para somar com vocês e não continuar numa luta que o nosso país dividido atualmente está, colocando homem contra mulheres. Thalita, eu conheço você das redes sociais. Quando esse cidadão usou da tribuna, eu fui descobrir hoje que eu sofri violência psicológica lá. Aquilo foi violência, foi uma ameaça. E eu queria colocar alguns vídeos de casos reais que acontecem no Brasil, principalmente porque todas as demais audiências públicas já teve nessa casa, 2 audiências já teve aqui, e nunca foi tratado de questões de denúncias falsas. E é isso que eu quero trazer aqui para a gente analisar quais são as consequências dessas denúncias falsas, né? Então eu gostaria de colocar, pode colocar para o próximo? Bom, teve esse caso de uma menina que o namorado separou dela, não quis mais, já estava em relacionamento com outra mulher, e ela joga o carro contra ele e contra ela no trânsito, né? Contra o ex-namorado, e depois ela sai acusando ele de que ela é a vítima ainda, que ele que ameaçou ela, por isso que ela jogou o carro em cima dele, né? Mas se você assiste o vídeo, você vê que claramente ela vem deliberadamente e joga o carro em cima deles, né? Essa aqui foi um vídeo recente agora, não sei se vocês viram aí, né? Uma criança de 3 anos de idade, que a mãe de 19 anos saiu para um baile funk e largou a criança andando sozinha na rua, né? Isso aqui, uma violência recente agora, né? Foi ontem que aconteceu. Uma deputada do PT deu um murro no Nicolas. Imagina se fosse o contrário. Pode ter certeza que o Nicolas estaria preso hoje. Ontem já, sairia preso do Congresso. Deu um murro nele. A violência política, né? Na plenário, na frente de todo mundo, a deputada foi lá e agrediu o Nicolas aí. Pode passar a próxima. Esse aqui é o Matheus. O Matheus é assessor de um vereador no Rio de Janeiro. Eles receberam uma denúncia do gabinete de violência contra crianças e o assessor do vereador foi atender essa denúncia, né? Ele foi até a mulher e foi com ela para a delegacia para realizar o boletim de ocorrência. Ela se recusou a fazer o boletim de ocorrência. Só que ela estava sentindo medo de ser ameaçada, que queriam matar ela, e ela não tinha para onde ir. Ele falou, não, vamos lá, eu te levo no hotel, pago o hotel para você ficar. Ele foi até o hotel. Chegou na recepção, o hotel falou, está sem internet. E ela fala, não, sobe comigo para você rotear o seu celular para mim poder mandar em mensagem para algumas pessoas. E a partir dali, ela começa todo um escândalo dentro do apartamento e acusa ele de violência, de estupro, né? Mas vamos ver aqui ele mesmo relatando os fatos aí. Dá um beijinho. Vem aqui agora, eu vou postar no teu Instagram. Eu vou postar no teu Instagram. Então eu vou postar no Instagram agora. Nesse momento, ela estava com meu celular na mão e estava me ameaçando a postar o vídeo. É por isso que eu beijei ela. Eu não vou postar, eu não quero postar. Eu quero salvar esse vídeo e deixar pra você ter prova contra eles. Quando ela fala prova contra eles, ela estava achando que eu estava comprado pelo Ítalo Santos, pelo Estado, que eu estava ali do lado dela filmando ela para expor alguma coisa. Eu quero a ligação agora, roteador e roteador agora. Caraca, para com isso, olha o que você tá fazendo. Que prova que eu só subi porque ela pediu a internet, que o hotel tava sem internet e ela pediu para eu ligar o roteador. Ele teve que subir comigo porque eu falei que eu não ia ficar lá sem internet. O Estado tentou alistar ele pra ele me matar hoje. Aqui ela estava acreditando na verdade que ela estava criando na mente dela, que eu fui pago pelo Estado por alguém. E ele vai contar. Ah, não foi não? Então vou... Cara, eu desde o início eu falei, eu vou te deixar aqui, vou embora. Gente, se ele terminar o vídeo, senão tu vai morrer, eu também vou morrer hoje. Que eu falasse uma coisa que não existisse, quanto mais eu falava a verdade, ela ficava com raiva e ameaçava a mim e a minha mãe. O momento é a prova de que ela soca o vidro, quebra, rasga o braço dela e ali é o sangue. Eu nunca encostei nessa menina. Nesse momento ela tira a calça para me acusar de abuso. Caraca, que loucura. Cara, para com isso. Olha só, vocês ouviram ela falando que ia se jogar e colocar a culpa em mim, que eu joguei ela. Eu quero a ligação agora, roteador e roteador agora. Caraca, para com isso, olha o que você tá fazendo. Peraí. Alto! Alto! Agora eu quero falar dessa parte aqui que vocês perguntaram muito. Por que eu me ajoelhei? Gente, eu tava num estado de nervo. Eu queria sair dali, então tive que fazer tudo que ela mandava. E aí tá a prova. Nomes. Tá no governo. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Cite. As Nesse momento eu obedeço ela porque não tinha nenhuma outra forma, nenhuma outra alternativa de pegar meu telefone. Então ali eu tava fazendo tudo que ela mandava, porque eu não sei se ela ia postar isso nas contas do vereador. Tava ligando pra alguém me fazer um pix de 50 mil pra eu ficar quieta. Nesse momento ela tá com meu telefone na mão, mandando áudios e vídeos no gabinete, no grupo do vereador. Preciso de recurso, preciso sair daqui. Eu quero gente grande na minha mão. Eu falei que o Estado, a mídia, tava na minha mão. E ali eu provo que ela pede dinheiro. Se algumas partes de tudo que aconteceu, ainda tem muito, só vou fazer um outro vídeo mostrando também. Denúncia falsa, né? Se ele não tivesse tudo isso gravado,
E ela saiu na rua gritando, falando que ela tinha sido estuprada. Fez denúncia, saiu em todos os jornais, blogs, espalharam isso aí. Até as pessoas depois conseguiram ver que era mentira. Mas se algum grupo de homens quisessem fazer justiça com as próprias mãos, ele poderia não estar vivo. E é por isso que eu quero colocar o próximo vídeo. Como se tudo isso não bastasse, alguma coisa acontece, deixando Valmir ainda mais preocupado. Então notamos que ele passa a afirmar à adolescente que ele não é a namorada dela, como se ela estivesse confundindo o idoso com a amiga. Sem conseguir resolver a situação, Valmir resolve trancar a menor dentro da casa dele e ir em busca de ajuda. Cerca de 15 minutos depois, o idoso volta, acompanhado da namorada, da adolescente e de outras 2 meninas. São 10h15 da noite. Conseguimos acompanhar o diálogo que se segue e vemos Valmir desesperado com o estado em que a adolescente está. Então o próprio Valmir acha onde estava a roupa da menina e eles atiram da casa e começam a vesti-la já no corredor. A adolescente visivelmente parece estar embriagada. Eu não consigo botar nela. Eu tenho respeito com criança. Valmir Germinari ainda não sabe, mas esses são os últimos minutos de vida dele. Ele acompanha as meninas pela escada e abre o portão para que elas saiam. No mesmo momento, uma mulher está na frente da casa gritando o nome da menina. Alguns homens estão no portão. Valmir mal abre o cadeado, mal dá tempo das meninas saírem, quando os homens invadem a garagem. Ele tenta conversar com um homem que parece ser o pai da adolescente e já é atacado por outras pessoas. Porque o que se escuta é muita gritaria e os homens agredindo violentamente o idoso até a morte. Depois, os homens deixam o idoso no chão da garagem, fecham o portão e ainda batem o cadeado, que só é aberto quando a polícia militar chega ao local. Fato que impediu qualquer socorro ao idoso. O caso segue investigado pela Polícia Civil. Caso de uma mentira. Mas só que esse senhor pagou com a vida dele. Tá? Bom, a gente percebe que durante o trabalho desse plano aqui, nas audiências públicas que participaram, nós, que temos uma visão de direita conservadora, quisemos fazer falas sobre esse projeto. Muitas vezes as pessoas que estão dentro do grupo de trabalho, que têm essa visão, também não foram respeitados. Né? Nós sabemos de pessoas que estavam dentro do grupo de trabalho e que, por perceber que a pessoa tinha um posicionamento mais conservador e punha suas ideias, e essas ideias não eram aceitas pelo grupo, simplesmente foi eliminado do grupo de estudos. Fizeram um grupo à parte, fizeram todo o trabalho e essa pessoa não pôde mais participar. E nem falaram para ela o motivo, né? Simplesmente excluíram. E aí, eu quero colocar o próximo vídeo, que a minha assessora, Cíntia, que estava aqui me representando no dia, fez uma fala e a resposta de quem estava na mesa também, né, de forma a querer desconstruir ou não aceitar uma opinião divergente, né? Então, gostaria que colocasse a próxima imagem. Eu penso que dentro dessas políticas todas de enfrentamento, a gente precisa pensar a médio e longo prazo, porque hoje a gente vive consequências de políticas estabelecidas bem lá atrás, que também hoje demonizam o homem na sociedade.
Eu acredito que quando a gente tem uma educação de base voltada principalmente para colocar nas crianças o que são virtudes e valores, a construção de uma sociedade onde a família é o bem maior a ser valorizado, nós não teremos homens violentos. Nós não teremos homens agressores se as crianças nas escolas, se os meninos, principalmente nas escolas, forem ensinados que a família e o homem dentro de casa, ele é o protetor. Ele é aquele que protege e não aquele que agride. Então, quando a gente tiver um olhar para a educação que incuta esses valores e traga isso para a sala de aula, nas catequeses, nos grupos de reuniões, em qualquer lugar onde a criança e o adolescente sejam partícipes, a gente precisa tratar dessa questão para que a médio e a longo prazo o homem seja a figura do protetor. Porque quando você tem um filho pequeno em casa e esse filho fala alto com a mãe, o pai é a primeira figura que tem que falar para o filho: você não pode tratar uma mulher dessa forma. Então, quando a gente tem uma sociedade que educa o homem para proteger, a gente não vai ter homens que vão bater nas mulheres, né? Então, pensando a longo prazo, eu acho que a educação, principalmente, precisa olhar para essa situação e direcionar ações nesse sentido. Infelizmente, a gente vê bastante o contrário. Infelizmente, hoje a gente vê uma demonização do homem e meninos, né, que vão para a escola aprender outras coisas e não virtudes e valores. Ainda a fala da minha assessora que estava aqui me representando, né? E com todo respeito à servidora, né, que estava na mesa no dia da audiência, eu gosto muito dela como pessoa, não tem problema nenhum, mas a resposta que ela deu mostra que muitas vezes os órgãos têm um viés que não aceita uma opinião divergente. Então, pode colocar o próximo vídeo aí. Ninguém. E o mais triste, muitas vezes, é ver sofrer violências de próprias mulheres, outras mulheres reproduzindo a violência, o machismo. Eu estive no encontro que nós tivemos aqui no dia 25, e a nossa palestrante que esteve lá compartilhando com a gente, ela falou: as mulheres também são machistas, as mulheres também reproduzem o machismo, as mulheres também violentam outras mulheres, com os seus discursos, com as suas ações, reforçando muitas vezes numa roda onde uma mulher está sendo desqualificada, não defendendo essa mulher. Então, eu deixo aqui também para que nós, mulheres, possamos defender umas às outras, no ambiente de trabalho, no ambiente de convivência, que a gente possa ser protetoras também umas das outras, né? E começar a trabalhar em nós essa desconstrução. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala de uma questão estrutural, de estrutura, e para a gente mexer. A Cíntia foi a minha assessora, a única que fez uma fala um pouco divergente, pedindo essa questão, né, de não demonizar os homens, e a resposta achando que aquela fala dela era uma fala machista, né, que mulheres também reproduzem o machismo. E eu acredito que não, né? E a última fala, que na última audiência pública, teve um único homem, cidadão taubatiano, que veio aqui participar e fez uma fala, né? Então, gostaria de repetir aqui o vídeo dele. Em todo o país. E nós, homens, somos atacados. Temos que ver as mulheres sofrendo, seja na hora de um parto, seja dentro de casa, seja num trabalho. Mulheres, vocês merecem e vocês têm o meu respeito como homem. Os homens de verdade não fazem isso. Nós estamos aqui para somar com vocês e não continuar numa luta que o nosso país dividido atualmente está, colocando homem contra mulheres. Thalita, eu conheço você das redes sociais. Eu não tenho rede social, não vim aqui atrás de cortes ou de lacração, eu não tenho. Mas eu conheço você através das redes sociais, quando você ainda estava se candidatando. Eu passei por você por dois locais, Praça Santa Terezinha e no Tenda. Em nenhum momento eu parei do seu lado pelas suas posições e fui te atacar. Senão você reconheceria a minha cara aqui.
Eu jamais fiz isso, jamais fiz com nenhuma mulher aqui presente. O que eu venho pedir para você, Thalita, como pai de 2 meninas que estudam aqui na rede de Taubaté, é que nessa pauta que você tem, na página 286, retire de lá a parte do sexismo e da destruição da família patriarcal, como consta nesse plano. Isso só vai continuar perpetuando a divisão que existe hoje na nossa comunidade e no nosso país entre homens e mulheres. Transforme Taubaté em uma região de acolhimento, tanto para homens quanto para mulheres. É isso que eu venho aqui como homem pedir para você. Nós temos que partir dessa cidade com um projeto aprovado de exemplo para o nosso país, para encerrar essa disputa tola que joga homem contra mulher. Uma fala de um homem falando, vamos parar com essa divisão entre homens e mulheres, né? Vamos sim defender as mulheres, mas não vamos criminalizar o homem por fato de ser homem, né? Mas a vereadora Thalita estava presidindo no momento, eu acredito que ela também, na fala, não sentiu ameaçada por ele, né? Mas alguém deve ter ouvido essa fala, achou que aquilo era uma fala em tom de ameaça, e foi falar para ela, e a vereadora comprou a ideia. E ela fez um vídeo na rede social que distorce totalmente a realidade do que aconteceu aqui nessa tribuna. E aí eu quero que coloque o próximo vídeo. Quando esse cidadão usou da tribuna, eu fui descobrir hoje que eu sofri violência psicológica lá. E eu não tinha entendido que eu estava sendo violentada, mesmo tendo todas as ferramentas que eu já tenho. Esse cidadão subiu na tribuna e ele disse que eu não estava reconhecendo o rosto dele, porque ele já tinha me visto na rua algumas vezes, porque nas vezes que ele me encontrou, ele não fez nada. Ele queria que eu parabenizasse ele por essa postura. Ele estava dizendo que ele já me conhecia, mas que eu não conhecia ele porque ele não tinha feito nada. Isso significa que em algum momento ele pode fazer? Ele começou a fala dele dizendo isso. Ele começou a fala dele dizendo que já me viu na rua e eu nem sei onde ele me viu. Ele nunca se apresentou pra mim. E ele falou que ele também me vê nas redes sociais, apesar dele não ter redes sociais. O que isso significa? Aquilo me gerou um incômodo que na hora eu não soube nominar. E quem nomina, domina. Hoje eu nominei. Aquilo foi violência. Foi uma ameaça. Acho que vocês acompanharam os 2 vídeos aqui. Eu não vi ameaça nenhuma em relação a ele. Então, é isso que eu falo. Muitas vezes, essa visão distorcida da realidade de um fato que aconteceu nessa tribuna dessa casa foi distorcido da realidade. E muitas dessas questões que estão dentro desse projeto são realidades distorcidas. Nós, reitero mais uma vez, somos favoráveis à proteção da mulher, mas dentro da visão de uma realidade do que está acontecendo, não de fantasias ou espantalhos. E para finalizar, eu quero trazer dados oficiais de uma advogada que faz defesa de homens vítimas de falsas denúncias. Doutora Jamile, por favor, pode colocar o vídeo dela aí. Você sabia que no Brasil o número de homens assassinados por suas parceiras é maior do que o de mulheres assassinados por seus parceiros? Isso não é chute, é cálculo com dados oficiais e eu vou te mostrar agora. Fique até o final desse vídeo. Em 2024, o Brasil registrou 46.328 mortes violentas intencionais. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 99,3% dessas vítimas eram homens. Cerca de 46 mil homens mortos em um ano. Agora, existe o dado do IPEA, que mostra que 6% desses homicídios de homens são cometidos por suas parceiras. Perceba, aplicando essa taxa, chegamos a aproximadamente 2.760 homens mortos por suas parceiras em um só ano. Já em um contraponto com o feminicídio, os feminicídios registrados no ano de 2024 foram 1.467. Quando tiramos os casos cometidos por conhecidas ou estranhas, os feminicídios íntimos, aqueles cometidos por parceiros ou ex-parceiros, somam cerca de 1.340. Ou seja, meus caros, mesmo com dados conservadores, estamos falando de mais homens mortos por parceiras do que mulheres mortas por parceiros, mais que o dobro, 106% maior. Tá bom para você? Quis trazer esses dados porque isso nunca foi trazido em nenhuma audiência pública, a gente debateu esse assunto antes, né? Eu acho que isso é uma questão importante que a gente tem que colocar. Precisamos dos dados reais. Quantas mulheres realmente são vítimas, quais são as denúncias caluniosas e quais são as consequências para essas mulheres que fazem denúncias caluniosas. Porque
porque a gente viu a consequência de tudo isso aí, tá? Bom, eu faço uma fala final aqui. Vereadora Thalita, tenho certeza que na hora ela não entendeu exatamente a ameaça, alguém foi falar isso para ela depois, mas a gente está mostrando que o cara em momento nenhum ameaçou ela aqui, né? Que ela pudesse rever essa fala dela, né? E se fosse o caso, retirar, né? Falar, realmente acho que eu estava equivocado, não foi exatamente isso que ele fez, porque dá a impressão que quem assistiu o vídeo e viu pode achar que realmente ele cometeu uma ameaça contra ela, e isso não aconteceu, tá bom? Senhora Presidente, obrigado, são essas minhas considerações.